Olá, boa noite, muito boa noite, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional, em que estamos aqui todas as semanas, de uma forma ou de outra, a falar sobre a educação, a falar sobre a importância de sabermos comunicar, porque falar toda a gente sabe falar, não é? Agora, comunicar com a criança, com os jovens. E a Ecologia está aqui todas as semanas para vos falar um pouco mais sobre isto, para vos trazer um pouco uma reflexão, para trazer alguns conteúdos que se ficassem ou se ficarem com alguma pulga atrás da orelha, não é? O que é que será que ela está a falar sobre isto? Será que é mesmo assim? Para vos deixar assim estas sementes para irem pesquisar, por exemplo, ou comentar com alguém. É sempre bom falarmos com alguém, falar, comunicar, não só para nos entreter, para nos sentirmos bem uns com os outros, para nos relacionar, mas também para aprender, não é? E quero começar agora aqui esta live de hoje para falar um bocadinho sobre aquilo que se passou na semana passada, não é? Porque esta semana passada a Ecologia teve uma live à quinta-feira um bocadinho diferente, não é? Eu passei este fim de semana maravilhoso, o fim de semana passado, no Congresso da Felicidade da minha querida professora Ana Pedroso, e tinha uma palestrante muito especial, não é? Para mim, a melhor de todas. Se não fosse ela, a minha querida Isa, não é? A minha querida Isa Minatel. E eu tive a honra, o privilégio de conhecer pessoalmente e de passar 3 dias com ela. Foi, se calhar, mais do que 3 dias, porque quinta-feira começou logo. E não estava programado, por isso é que eu estava super tranquila com a live que ia acontecer na quinta-feira passada, mas realmente as coisas têm todas um propósito de ser, e hoje irei falar sobre o conteúdo que queria falar na quinta-feira passada, mas com uns pozinhos a mais. Porquê? Porque houve todo um fim de semana enriquecedor, não é? Houve toda uma aprendizagem depois até na segunda-feira sobre a realidade, e é isso que vos quero trazer hoje. Porque ainda esta semana falei sobre isto a um grupo de docentes, que é, ok, vamos todos falar sobre os pontos de melhoria, boa, espetáculo, mas vamos também olhar para as possíveis soluções. Vamos trabalhar para as possíveis soluções. E é isso que vos trago hoje também, e é essa a intenção da Ecologia, todas as semanas estar aqui para vos falar, para vos fazer pensar sobre a importância de comunicar na infância. Nem toda a vida, mas principalmente na infância, ok? Então vamos lá, na quinta-feira passada fui de surpresa, sem contar, fui jantar com a Isa, então fui começar logo, digamos assim, a praticar aquilo que vos trago hoje. Vou-vos falar sobre a modelagem de comportamentos, e aquilo que eu fiz este fim de semana foi exatamente isso, uma modelagem física, porque realmente eu já sigo a Isa há algum tempo, já admiro o trabalho sobre a infância e para a infância da Isa Minatel há muito tempo. Para quem não conhece, dispensa apresentações, uma psicopedagoga, guia montessoriana, inteligentíssima em relação à educação, mudou a vida toda. Ela é de turismo e mudou a vida toda quando o filho Petros nasceu, e ela tem dedicado desde aí, e já lá vão 11 anos, tem-se dedicado sobre o tema da aprendizagem, sobre o tema da infância, ok? Então, hoje trago exatamente isto. O nosso nome da live hoje é modelagem, credibilidade e obediência. E parecem coisas muito distintas umas das outras, e são, contudo, estão encaixadas uma na outra. Modelagem existe já há muito tempo. Muito tempo. Eu vou-vos trazer uma abordagem da programação neurolinguística. Contudo, nós fazemos modelagem. Modelar é o quê? É olhar para o outro e perceber aquilo que o outro é capaz de fazer, aquilo que ele tem sucesso, e nós repararmos, eu também quero aprender, eu também quero ser assim. Se nós pensarmos um bocadinho, a criança faz isso. O adulto é o seu modelo de modelagem, ok? E só por aí nós temos logo a percepção, não é? A sensibilidade, ok? A criança vê-nos como modelos, então nós temos que ser a nossa melhor versão. Sempre. Mas nós não somos máquinas, não é? Nós somos seres humanos.
E mesmo quando as coisas não correm tão bem, eu já vos falei sobre isto, mesmo quando as coisas não correm tão bem, a criança ver, sentir, perceber que, ok, não está a correr bem para ela está chateada, está aborrecida, está triste, mas ela vai procurar atingir soluções, vai procurar arranjar soluções para aquele desafio. A criança vê isso, está a modelar, ok? Está a aprender como é que ela quer fazer, como é que se faz. Sim? Nós já modelamos há muito tempo. Nós modelamos desde no vestuário, nas aprendizagens, no comportamento. Então, no vestuário desde o século XVIII, ok? Desde o século XVIII nós modelamos os vestidinhos, as roupas. E se formos pesquisar, uma pesquisa assim um bocadinho mais profunda, se calhar até mais tempo. Até porque nós, enquanto ser humano, nós temos evoluído exatamente com esta aprendizagem. Olha, o que ele fez, deixa-me experimentar e fazer também para ver como é que é. Olha, eu fiz como ele, ainda acrescentei mais. Porque é uma coisa muito interessante. A modelagem não é copiar o outro só porque sim. Não é copiar o outro e ficar igual a. A modelagem é nós percebermos exatamente que ponto, que aspecto, que característica específica que nós queremos modelar em alguém que a nós nos falta, ou nós pensamos que nos falta, ou que nós queremos melhorar. Então sim, eu vou olhar para uma pessoa X, ok? E vou olhar porquê? Porque eu olho e admiro. Eu olho e vejo, ela conseguiu, ela fez, eu quero aprender. Há uma admiração, há um carinho, há um olhar com olhos de ver para aquela pessoa. Certo? Certo. Se do outro lado, se nós temos a oportunidade de conhecer, nós podemos até modelar alguém que não conhecemos ou que até já faleceu. Está bem? Mas é o exemplo é o conceito daquela pessoa. Mas se nós temos a oportunidade de modelar alguém que está fisicamente perto de nós, a modelagem torna-se muito mais rica, muito mais verdadeira. Não só para nós que estamos verdadeiramente a conhecer a pessoa, mas também para a outra pessoa que está a ser modelada porque tem um feedback. Olha, eu afinal, aquilo até que eu posso pensar que não sou tão bom, mas afinal para aquela pessoa faz sentido. E porquê que eu estou a falar disto? Porque em relação à educação, em relação à relação com crianças e jovens, temos que ter isto em conta. E agora, passando para a aprendizagem, digamos assim. Eu tive a honra de conhecer pessoalmente uma pessoa que eu admiro muito, a Isa, ok? Que por acaso até já tinha feito um trabalho de modelagem sobre ela, que eu não a conhecia pessoalmente. Vi os vídeos, vi palestras que ela já deu, vi as lives que ela já fez. Então eu percebia como é que é o tom, a forma como fala, que palavras utiliza, o que quer dizer com certas expressões. Ok, maravilhoso. Conheci pessoalmente e vi que todo o trabalho riquíssimo que ela tem em relação ao seu propósito se encaixa com o ser humano que é. Ela recebeu-me sem me conhecer de lado nenhum. Estivemos a conversar e a partilhar coisas nossas sem me conhecer e sem eu ser ninguém famoso, porque ela é famosa, ok? Em termos de seguidores e tudo mais nas redes sociais. Não tem nada a ver com minimizar ou maximizar alguém. Não é isso. Agora, eu tenho noção, não é? Nós temos todos noção. Ela tem muitos seguidores. Ela já trabalha e tem vários cursos. A ecologia está a nascer agora. Mas ela falou para mim, falou comigo, com uma simplicidade que mostrou toda a sua grandeza. Então, a modelagem que eu tinha em relação à Isa no sentido de profissional cresceu porque eu percebi que ela, além de ser uma excelente profissional, é um excelente ser humano. Sabe conectar-se com os outros, sejam eles quais forem. Então, a modelagem que eu tinha em relação a ela cresceu. Existiu uma relação, uma conexão. Agora vou-vos remeter este conceito da modelagem para as escolas. Principalmente para as escolas de segundo ciclo, terceiro ciclo. Ok? Porque realmente quando é o pré-escolar, creche, o jardim de infância, o primeiro ciclo, são mais pequeninos,
a relação é por si mais afetuosa, é uma relação onde existe muita sensibilidade da parte do docente, porque é necessário para aquela faixa etária. Contudo, quando começam a crescer, existe quase que um afastamento. Já cresceste, já não precisas, só tens que ir para a escola aprender. Isto existe, ok? Alguns professores não se sentem assim e ainda bem, quer dizer que fazem um excelente trabalho, não só a nível de conteúdos, mas principalmente a nível de relação humana. Isso quer dizer que os seus alunos vão aprender melhor. E eu vou-vos dar um simples justificação do porquê. Porque a criança o jovem que vai para a escola, não é? Que vai aprender conteúdos, há matéria para dar, há todas as regras de sociedade, de convivência da escola que existem, que têm que ser cumpridas, devem ser cumpridas. Existe uma maior flexibilidade e uma maior relação e um melhor bom comportamento, digamos assim, se a relação com professores for realmente de conexão. O aluno vai para a escola, olha para o seu professor, neste caso são muitos, não é? A partir do segundo ciclo e terceiro ciclo, olha para o seu professor deveria olhar com admiração, com um sentimento de ele sabe, eu vou querer aprender, isto é útil. Só que acontece que isto não acontece, ok? Acontece que isto não acontece mesmo, de maneira nenhuma, na grande maioria das escolas. Não posso dizer em todas, porque eu não conheço todas, ok? Agora, a grande maioria, acontece isto. Há toda uma preocupação sobre temáticas, sobre os conteúdos, claro que sim. Prepará-los para, claro que sim, tudo ótimo. Mas a criança, o jovem, necessita do outro passo. E depois os professores, eu ouço professores a dizer, ok, mas isso tem que vir de casa. Eles têm que se portar bem e acabou. Esta frase eu ouvi. Tem que obedecer a ordens e fazê-las. Tem que ouvir ordens e fazê-las. Ao que eu respondi à frente dos professores, porque isto foi em reunião de professores, eu não quero o meu filho a obedecer, só porque sim. Eu quero o meu filho a pensar e a executar alguma tarefa ou a comportar-se de uma forma, de qualquer forma que seja um bom comportamento, mas que ele entenda o porquê. Porque é bom para ele e é bom para todos. Ok? Isto sim é obedecer. Então, vejam como isto aqui é como se fosse uma pescadinha de rabo na boca. Se o aluno se o professor não fomenta no aluno esta relação, esta conexão, o aluno não olha para o professor como alguém que quer modelar, com admiração, com carinho, com o querer escutar de parte a parte, com o querer fazer como ele, querer aprender sentir que aquela matéria é interessante, porque é o professor que faz isso. É a tarefa de um professor fazer isso. É a tarefa de um adulto ter a noção, a capacidade de se lembrar que é através do exemplo, é através da modelagem que a criança vai aprender. Não há como. Não tem como fazer de outra forma. A modelagem de aprendizagens vem com o Bandura já nos fala sobre isto, que ele até diz que antes de pôr a mão na massa é muito melhor olhar, observar a outra pessoa a fazer. Ok, se formos pesquisar por aí, tudo muito bem, mas, por exemplo, a criança mais pequena necessita de mexer, sentir, cheirar, ok? Mas isso, cada um vai pesquisando e vendo sobre isto. Agora, aquilo que eu vos trago é modelagem de comportamento. E porquê é que eu estou a frisar esta parte do comportamento? Porque nós chegamos depois à faixa etária dos 11, 12, 13, 14, entrando na adolescência, em que dizemos que todos os jovens são mal educados, que os jovens não têm respeito nenhum, que os jovens são desrespeitosos com todas as outras pessoas, que eles não sabem estar em sociedade. Ok? E quando eu vou a falar disto, não estou a tirar a responsabilidade que cada um dos jovens tem. Tem, sim, porque eles já têm opinião, eles já são críticos, têm que aprender a expressar a sua opinião. Por isso é que eu acho, não é? Eu defendo que nas escolas é necessário haver umas disciplinas, haver conteúdos sobre
trabalho em equipa, cooperatividade mesmo, a falar, aprender a falar em público, a expor ideias, argumentar, contra-argumentar, debates, ok? Porque as crianças, em pré-escolar, jardim de infância, primeiro ciclo, fazemos este tipo de atividades e depois perde-se isto. Para mim, todos os professores, segundo, terceiro ciclo, universitários, deviam ser educadores. Ok? Deviam ser educadores. Para se relembrarem sobre toda esta flexibilidade que o ser humano docente deverá ter. Opinião minha. Ok? Continuando. Então eu trago-vos este aspecto importante da modelagem de comportamento, que a PNL nos traz como uma ferramenta muito importante. Ok? Vamos lá pensar. Conceito de turma, ok? Existe a mesma turma, existem vários professores. Eles não se comportam todos de igual forma com os mesmos professores. Podem ser mais faladores, mas há sempre aqueles professores que dizem que esta turma é super irrequieta, esta turma até são inteligentes, mas portam sempre muito mal, estão sempre a conversar, estão sempre a responder. Depois há outra professora que diz assim, mas eu não tenho assim grandes problemas com eles. Aquilo que eu peço, aquilo que eu desejaria de poder dizer é, ok, tu docente que tens esse tipo de desafios com esta turma, pensa lá, pergunta-te, por que razão é que tu tens sucesso com esta turma? Por que razão é que eles contigo não fazem o mesmo comportamento que têm comigo? Então, eu, docente, vou-me modelar a essa docente, essa colega docente, e vou perceber o que é que se passa naquela turma. Vou perceber como é que são as dinâmicas de sala, vou perceber se eles se interessam por aquela matéria ou não, vou perceber como é que a professora comunica com eles. Claro que isto é todo um ensaio, não é? Todo um trabalho extra. Pensando agora, mas para mim, enquanto professora, enquanto educadora, para mim, enquanto docente, isto é todo um trabalho que é necessário ser feito. Eu tenho alunos, eu poderei ter alunos desde os 4 meses até aos 6 anos de idade. Quer dizer que eu, quando sei que vou ter uma turma com 2 anos, vou pesquisar, vou relembrar, vou reler sobre aquela faixa etária. Vou-me preparar para... Os docentes que têm os jovens, não é? Na idade da pré-adolescência e na adolescência, fazem também esse trabalho de pesquisa? Deverão fazer. Deverá ser feito. Ok? Deverá ser feito. Porque as relações são exatamente relações. Então não há relação só com uma pessoa. Não é? Não há comunicação só com uma pessoa. E sim, se nós funcionamos em espelho, ouvi eu dizer também. Funcionam em espelho. Pois, exato. Então, se sabem que funciona em espelho, o adulto, porque é o adulto maduro, o adulto responsável, vai ser então um exemplo a ser seguido. Vai ter esta sensibilidade de se lembrar que o jovem o vai querer modelar. Essa será a intenção de todo o professor. Que a matéria seja fascinante, que as temáticas sejam engraçadas e ativas, que o aluno explore, pergunte, seja ativo nessa disciplina. Desta forma, o aluno vai querer vir para a escola, vai querer estar naquela disciplina, vai participar, vai fazer barulho, vai fazer ruído, sim, mas com a intenção de aprender, de querer saber mais, de fazer perguntas. Então, ouvir professores hoje em dia, como ouvi na passada segunda-feira, eles têm que obedecer e fazer. Estamos onde? Onde é que aquela cabecinha parou sobre a educação, sobre ser docente, sobre a atualidade da nossa sociedade, sobre os nossos jovens agora? Para mim é muito triste. Ok? Para mim é muito triste. Mas como? A ecologia é para trazer reflexão e soluções, não é? Soluções no sentido de sugestão, porque cada um vai fazer o seu
trabalho de casa. Cada um vai fazer e vai retirar desta live as suas aprendizagens, as suas ilações, ok? Então, para mim faz-me todo o sentido um professor que tem este tipo de dificuldade com uma turma pensar sobre isto. O que é que eu posso aprender com um outro que não está a ter esses problemas? O que é que eu posso aprender com ele? Ok? O que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso aprender para ajudar esta turma? Porque vamos cá ver uma coisa. Ninguém, nem adulto, nem criança, mas nós vamos pensar agora em nós, adultos. Vocês aprendem alguma coisa só porque eu estou a dizer que é assim e que é assado? Eu ou outra pessoa qualquer? Vocês só aprendem, só vão modificar alguma coisa, só vão reter algum tipo de aprendizagem se tiver algum tipo de relação com a pessoa que está a falar. Até pode ser assim o supra-sumo da coisa. Mas se vocês ouvirem a pessoa e não vos fizer sentido, se vocês ouvirem a pessoa e a pessoa tiver um ar muito morto, muito inativo, vocês não vão reter nada. Não vos vai fazer sentido nenhum. Tal como acontece com a criança, tal como acontece com os jovens que estão a começar a querer ativar toda a sua identidade, não é? A querer provar a sua independência no auge. Não é? Estamos aqui a falar de uma faixa etária específica, onde Maria Montessori fala como sendo um segundo nascimento. Ok? Como sendo um segundo nascimento. Então, se nós temos todo um cuidado para um recém-nascido que acabou de nascer, ok? Olha, recém-nascido que acabou de nascer. Se nós temos todo um cuidado de preparar, de acolher, quando chega à adolescência, a pré-adolescência, há toda uma preparação a nível de escola, de docentes, de não docentes, sobre estes jovens. Eles vão ser rebeldes. Faz parte desta idade de ser rebelde. Nós, adultos, já temos de ter a sensibilidade e a humildade, como diz aqui Ermelinda, de direcionar esta rebeldia. De aproveitar esta rebeldia e colocá-los em ação. Requer trabalho? Requer preparação que todos os docentes têm. E quando... Porque eu também tive no curso de educador, não é? De educador de infância. Certas coisas eu aprendi cá fora. Ok? É verdade. Não aprendi tudo lá. Mas há toda uma atualização. Há toda uma atualização para estar preparado para receber as crianças, os jovens. Todos os anos vão ser diferentes. Eu já nem vou falar da parte de ter slides ou PowerPoints, diapositivos, a utilizar já há 10 anos atrás, a utilizar agora os mesmos. Já nem vou por aí. Ok? Eu já não vou por aí. Também acontece. Nas faculdades, igual. Já não vou por aí. Agora, não posso, isto aconteceu segunda-feira, na segunda-feira passada isto aconteceu, eu não posso ouvir professores a falar sobre a falta de comprometimento, a falta de maturidade, a falta de responsabilidade de jovens, de pré-adolescentes e de adolescentes, quando eles próprios não têm a sua própria autorresponsabilidade sobre a sua função enquanto professores. Porque ser professor não é só vomitar matéria. Não é só estar a pensar nos conteúdos que vão sair nas provas da frição. Não é. Não é. Lamento, quem acha que é, não é. Ok? Então, nessa mesma reunião, falámos sobre o comportamento, que realmente eles são muito inteligentes, mas que têm um comportamento péssimo. E que eu perguntei, então, qual é que acham que é esta razão, porque acham que acontece agora, aos professores que até já os conheciam no ano passado? A adolescência. Foi a resposta. Ok. O que é que vamos fazer sobre isso? Os pais é que têm que falar com eles sobre isso. Vamos lá ver uma coisa. Não é assim que as coisas funcionam. Está bem? Não há coisas estanques naquilo que se chama educação. A ecologia nasceu exatamente para juntar abordagens, temáticas, métodos, o que queiram chamar, para ajudar neste processo que se chama educação. Porquê? Porque nós não é o professor, não é a família e o aluno está aqui, não é o professor e a família aqui e o aluno aqui. Fazemos parte todo do mesmo, ok? Fazemos parte do mesmo. Aquilo que se passa, e agora vou-vos dar um exemplo muito pessoal, que é,
com o segundo filho, aquilo que está a acontecer é o Miguel, desde sempre que me fala, eu não gosto da escola, eu não me sinto bem lá, eu não sou ouvido, eu não sou respeitado. Isto é duro. Isto é muito duro. Porque ele tem notas mínimas, que é para bater ali só o positivo e está bom. Ele só vai fazer o mínimo, porque eu também ouvi esta coisa, eles fazem o mínimo quando podem fazer o máximo, eles têm que se esforçar para o máximo, ok? Ele só faz o mínimo porque ele não se sente lá bem. Isto é o que falta para ele ter boas notas, melhores notas. Mas eu não estou-me completamente a borrifar para as notas. Aquilo que me dói é ouvir constantemente isto. Eu não sinto lá bem. Não falam para mim. Não falam para os outros de uma forma correta. Exemplos. Eu vou-vos dar um exemplo muito de hoje. Que o professor lhe disse a um outro amigo. És parvo ou quê? De uma situação qualquer que o jovem deve ter feito algum tipo de documentário ou algum tipo de comportamento menos bom, menos bem aceito. E o professor respondeu, és parvo ou quê? Ok? E o aluno respondeu, sou como o professor. E o professor disse, vou fazer uma participação. E o aluno respondeu novamente, pois o professor gosta de chamar, mas não gosta de receber. Se eu estou a dizer que o aluno teve razão naquilo que está a dizer e o professor não, jamais em tempo algum, uma frase de um professor deve sair da boca enquanto estiver a trabalhar na escola, enquanto estiver a relacionar-se com jovens, és parvo ou quê? Nem com adultos. É preciso ser muito próximo de mim, muito tocado lá para eu ter um tipo de comportamento assim ou de interação desta forma, quanto mais com um jovem. Quanto mais numa situação onde eu sei que sou o exemplo. Eu sei que a criança está a olhar para mim e que vai retirar dali um comportamento. Está-me a modelar de alguma forma. Desta vez está a modelar, mas daquilo que não deve ser. E o pai, e esta mãe ou este pai vai receber a participação do seu filho que se comportou de maneira desajustada. E agora aqui vou-vos dizer assim, não é para apontar culpa. Okay? Não é uma questão de apontar culpa, é uma questão de apontar responsabilidade. Se nós queremos adultos proativos, se queremos crianças que sejam obedientes, que se portem bem para todos e com todos, vamos então saber relacionar. Vamos então, nós adultos, saber comunicar. Como é que nós treinamos isto em nós? Porque isto, perceber que nós somos o exemplo, quer dizer que nós temos de trabalhar a nossa credibilidade. Eu tenho que ser credível para a criança, para o jovem. Ok? É um dos aspectos, não é? Do primeiro que falo da ecologia, sobre criar ferramentas, criar estratégias para a criança, para o jovem. Primeiro é a credibilidade. Nossa! Eu tenho que estar muito confiante. Não é uma questão de confiante, eu tenho que estar preparado para assumir o meu papel. Eu tenho que saber qual a minha intenção ao ser docente, ao ser mãe, ao ser pai. A minha intenção ao estar a relacionar com aqueles jovens. Ok? Isto tem que ser trabalhado. Tem que ser estudado pelos docentes, pelos não docentes, por todos aqueles que se relacionam com crianças, com jovens. Por isso é que o curso de Educador Consciente é para todos os adultos. Para todos os adultos que se relacionam com crianças. E toda a gente se relaciona com crianças. Desde o professor, à senhora da cozinha, ao senhor que está no portão. Então, se a modelagem leva então à admiração, não é? E vice-versa. A admiração leva à relação, à conexão. E a credibilidade leva depois à obediência. Se nós queremos crianças obedientes, apesar da palavra obediente ter muito que se lhe diga, já falámos sobre isso, obediente vem do latim ou saber ouvir um comando, ok? Saber ouvir é a essência da obediência. O saber ouvir é recíproco. Isto não quer dizer que o adulto tenha que obedecer à criança. Não é isso. E mesmo se isso acontecer, que mal é que isso tem? Que mal é que isso tem? O ouvir a criança, ouvir o jovem,
aquilo que ele necessita e contribuir com. Se isso depois vai levar a uma dimensão maior da aprendizagem, por que não? Por que não? Então, como é que nós podemos treinar a nossa credibilidade? Para que a criança acredite em nós, queira ser o nosso espelho. Que aceite, não é? De nós, depois, todos os comandos que nós possamos e queiramos dar. Porque ela vai acreditar na nossa palavra porque sabe que nós somos o exemplo bom a ser seguido. Então estão a perceber a pescadinha de rabo na boca, que é? Estão a perceber o poder e a amplitude de ser um docente? Meus amigos, se não sentem o chamado para estar com crianças e jovens, não sejam. Há toda uma outra dinâmica, há todo um outro leque de profissões para ser. Ok? Há todo o mundo a ser descoberto. Quem está na docência, quem está em educação, creche, jardim de infância, até à universidade, por favor, que estejam com a intenção de contribuir para. E não é para testes, não é para rankings, não é para notas. É para o ser humano. Ok? Então, como treinar a nossa credibilidade? Falar sempre a verdade. Falar sempre a verdade, e a primeira coisa é falar sempre a verdade para mim, para ti, para cada um de nós. A forma como eu falo comigo. O aceitar todas as minhas fraquezas, os meus pontos fortes, os meus pontos menos bons, trabalhar sobre isso, falar comigo sobre isso. O que é que vai acontecer a seguir? A criança vai ouvir, vai verificar, vai perceber e vai fazer também. Porque realmente eu não sei tudo. Eu gosto muito disto, mas eu até podem dizer assim a Maria João que não tens queda nenhuma para isto, fica quietinha. E a ecologia vai fazer de outra forma. Está tudo bem. Agora, se eu conheço-me, se eu sei aquilo que eu quero, se eu sei qual a minha intenção ao fazer, se eu sei aquilo que a Maria João tem para dar, então podem vir quem vier, mas eu sei aquilo que eu quero. Eu sei aquilo que pretendo fazer. Não sei ainda tão bem. Vou aprender e vou fazer melhor. Eu vou modelar quem eu quero modelar. Ok? Simples assim. Para mim. Porquê? Porque eu conheço-me. Porque eu conheço. Então, até primeiro é conhecer e falar a verdade sempre comigo. Mais, perceber, sentir qual a minha intenção. Esta então é top. Qual a minha intenção ao ser educadora, neste caso. Qual a tua intenção ao seres docente? Qual a tua intenção ao seres um assistente de operações? Qual a tua intenção ao seres cozinheiro numa escola? Qual a tua intenção ao seres o porteiro da escola? Qual a tua intenção ao seres o motorista da carrinha que leva as crianças para a escola? Perceber qual é a intenção, a nossa intenção no campo da educação. Mas podes levar esta pergunta para todas as áreas onde estejas. Porque realmente qual é a tua intenção ao estás nesta vida? Simples assim. Qual é a tua intenção? Qual é a marca que tu queres deixar? Então fazer esta reflexão, principalmente em relação à docência, em relação à educação. Próximo. Terceiro. Mostrar à criança, ao jovem, que não sabemos tudo. Não somos máquinas. Há tanta coisa. Eu quero muito ser uma velhota ainda a aprender coisas. Vou aprender com um bocadinho mais de... Preciso mais de tempo, não é? Vou precisar de mais tempo, que o corpo já não vai ser igual, o cérebro já não vai ser igual, mas eu quero aprender coisas. Eu quero continuar em toda a minha vida a aprender. Isto quer dizer que eu agora não sei tanto. E os professores, aquilo que eu noto, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo neste momento é que os professores estão numa redoma de ser o supra-sumo da coisa. Não são o supra-sumo. Eu não sou o supra-sumo. E de uma coisa que adoro, que é a comunicação. Não sou o supra-sumo. Então eu todos os dias estou a aprender. Daqui a uma semana sou melhor, já aprendi mais alguma coisa do que hoje. E é esta a postura que um docente deverá ter perante a sua turma. Deixem os jovens questionar. Deixem os jovens dizer assim: eu não concordo com isto, professora. Não concordas? Então diz-me lá, quais são as tuas ideias?
Mas cada vez que a criança está a dar uma sugestão ou a criança está mesmo a criticar alguma coisa, aquilo é sentido como uma afronta pessoal. Por favor. Por favor. Deixem os miúdos falarem, deixem os miúdos questionarem, deixem os miúdos serem rebeldes. Depois queixam-se que depois querem, os adultos estão todos mortos, que ninguém vota, que ninguém quer saber o que é que se passa no mundo, ninguém se interessa por política. Pois não. Na idade em que eles queriam perguntar, queriam questionar, queriam fazer coisas diferentes, toda a gente os castrou. E depois querem adultos proativos, querem adultos a fazer coisas para a sociedade. Não. Não vão fazer aquilo que foi ensinado, que é, ok, eu faço. É assim, está bem, eu cumpro. Sem questionar. Ok? Mostrar então que nós não sabemos tudo e estamos constantemente a aprender. E que aprendemos com eles. Isto pode acontecer. Aprender com eles. E é tão bom. Eles sentem-se ouvidos. Eles sentem que fazem parte realmente daquela disciplina, daquele professor. Aquele professor aquele professor vai marcar a vida daquele aluno. Aquela relação, aquele acontecimento com aquele aluno marca toda a relação na turma. Marca toda a relação com o professor e a turma. Então é muito sério, ok? É muito sério isto, de nós estarmos a perceber, de nos relembrarmos que realmente a educação não é só dar aulas, não é só falar sobre conteúdos. É chamar o aluno para... É chamá-lo, fazê-lo sentir parte da sua aprendizagem. Fazê-lo sentir parte da sua aprendizagem. Isto está em papel. Só que não é praticado. Porque dá trabalho. Porque nós só temos 60 minutos. E depois não conseguimos dar a temática. E porque depois não sei o quê. Por favor, sejam criativos. Peçam ajuda a outros professores. Juntem-se e olha, o que é que costumas fazer para dar esta matéria? Eu faço jogos. Eu conto histórias. Eu ponho um filme. Falem uns com os outros. Por favor. Há tantos professores do segundo ciclo, terceiro ciclo, que fazem aulas com muita dinâmica, que a turma, até é uma turma de bom comportamento, mas é só com aquela professora. Por que será? Falem então com essa professora. Juntem-se. Troquem ideias. Ok? Simples. Simples assim. Última. Exprimir, verbalizar quando as coisas não correm bem. Quando estamos chateados, quando estamos aborrecidos, quando realmente aquele resultado não foi aquilo que nós pretendíamos. Ok, isto foi uma bodega, mas eu agora vou fazer diferente. Eu agora vou fazer assim, vou fazer assado. Ou seja, olhem por menor. Aceitar e exprimir quando alguma coisa não corre bem. Isso quer dizer que temos que verbalizar, não é? Estas emoções menos boas, não vou dizer negativas, mas vou dizer, ok, estou enervada, estou com uma grande raiva porque isto não correu como eu queria, mas eu quero fazer, vou fazer diferente. Então, o jovem, a criança vai ver, vai ouvir, vai perceber que eu, adulta, também fico chateada, as coisas não correm como eu quero, mas eu vou fazer-me à vida, eu vou agir para procurar soluções. Então não fico ali agarrado àquela coisa que não correu bem, porque assim, porque eu assado. Até posso ficar durante meio segundo. Porque eu não fui capaz, porque não sei o quê. Ok, 1 segundo, 1 minuto. Mas depois, bola para a frente. Bola para a frente. Então a criança, com todos estes exercícios para nós treinarmos a nossa credibilidade, a criança vai olhar, o jovem vai olhar para nós e vai pensar, esta pessoa é interessante. Enerva-se como eu, irrita-se como eu, diz palavrões como eu. Dentro da sala não, tá? Fala as coisas que pergunta-me sobre aquilo que eu gosto, sobre aquilo que me interessa. Sabe sobre a sua temática, sobre a sua disciplina. Ouve-me. Então, ela sabe muito sobre isto. Então eu vou querer modelá-la. Tudo aquilo que ela diz é verdadeiro, é honesto. Então eu posso contar com ela. E a criança vai então querer.
modelar aquele adulto, porque sabe que pode falar, pode questionar, que não há problema nenhum, que é ouvida, que é acolhida, que é inserida na sua aprendizagem, e automaticamente, vejam bem, automaticamente o comportamento daquele jovem na sala de aula com aquele professor vai ser diferente. Vai ser um aluno obediente, mas porque quer ser obediente, porque quer ouvir, porque quer participar, porque quer questionar, porque quer conversar com aquele professor. Então não é trabalharmos aqui para que a criança ou o jovem seja obediente porque sim. Não, existe toda uma coisa por detrás disso, que se chama relação, conexão. E não digam que é porque têm pouco tempo, têm muitas turmas. Está aqui dentro de um docente, de um agente operacional. Quem tem a sua intenção de estar na educação, quem tem o seu querer, quem tem a sua paixão ao estar na educação, sente. Ok? Não é vamos treinar tudo isto. Claro que sim, estou-vos aqui a dar sugestões para relembrar. Para relembrar agora, quem não tem, quem acha que aquilo que eu estou a dizer é um autêntico disparate, que é tudo mimimis sobre os miúdos agora, sobre a adolescência, por favor, para um bocadinho e pense se é realmente ser professor aquilo que quer para fazer para a vida. Porque não é só a sua vida que está a ser estragada. E como és adulto, desculpa, não estou a ser muito interessada, neste momento, agora, sobre esta temática. Mas é uma pena que desperdiça a tua vida assim. Se não és feliz a ser professor, é uma pena que queres continuar a ser só porque sim. Agora, é toda a vida que tu tocas, ou melhor, toda a vida que tu não tocas e que estragas. Desculpem aqueles que forem mais sensíveis, mas hoje tinha que ser assim algo mais assertivo. Então, se não queres fazer pela tua vida, pelo desperdício da tua vida, pensa em todas as outras vidas que estão implicadas nessa não tomada de consciência sobre seres professor, docente, educador, professor, assistente operacional. Ok? Mais. O que é que eu queria dizer mais? Queria-vos dizer que sim, esta semana foi um bocadinho complicada, quando se vem de um fim de semana excelente de aprendizagens, não só de conteúdos, mas principalmente aprendizagens humanas, sobre relações humanas e sobre conhecer pessoas grandiosas e de uma simplicidade fantástica. E depois ter assim este balde de água fria de realidade, que ainda existe e que é necessário se falar sobre. É necessário falar que há coisas que nós temos que aprender enquanto profissionais de educação, porque é isso que nós somos, não nos podemos esquecer. Profissionais de educação. E como profissionais de educação temos que nos atualizar, temos que nos informar, temos que fazer formações. Mas tem que ser pagas no meu bolso, isto não pode ser assim. Pode ser assim, pode. Não dá para fazer uma por mês, está a ser exagerada, não é? Fazemos uma por ano. Agora outra coisa, há muita coisa na internet, há muita coisa no Sr. Google. Há muitos e-books para se retirar e ler. Há muito boa informação. O tempo que nós passamos a ver videozinhos de gatos é para procurar documentação, é para procurar estudos que falam sobre novas aprendizagens, sobre a atualização na educação. Gerir o tempo. Também o meu tempo são as mesmas 24 horas como toda a gente. Como de toda a gente. Posso dormir até um bocadinho mais, que eu gosto de dormir. Eu preciso dormir pelo menos 8 horas. Há quem só precisa dormir 5. Fantástico seria para mim, se eu só precisasse dormir 5 horas. Não é assim? Então, aprender a gerir o tempo sobre isto. Se há uma lacuna, se há alguma coisa que não está a correr bem em mim, adulto, docente, então eu vou pesquisar. Eu vou trabalhar em mim aquilo que quero ver nos alunos. Ok? Outra coisa que vos queria dizer. Porque, como eu vos disse, este é um espaço de reflexão, não é de críticas nem procurar culpados. E quando eu vos falo, esta minha abordagem é
é levada para todo o meu dia-a-dia. Nesta reunião onde estive presente, falei exatamente sobre propostas de sugestões. Porque nas escolas existem projetos de cidadania, tem outros nomes agora, cada escola, cada agrupamento tem o seu nome, mas basicamente aquilo que nós tínhamos antigamente que era cidadania, ok? Ou dias de projeto, seja o que for. E eu perguntei, se existe esse tempo letivo para fazer projetos de cidadania, fazer projetos para a escola, de temáticas que já existem, não é? Nos programas, digamos assim. Por que não retirar um pouco essas temáticas, guardar na gaveta um bocadinho essas temáticas e, nesse tempo letivo de cidadania, de projeto, reunir com eles e falar sobre os pontos a melhorar desta turma, que era a inclusão e o comportamento. O professor olhou para mim e eu pensei, estou a falar mandarim, estou a falar russo, será que a sério que não tinham pensado mesmo sobre isto? Ok, não importa, eu falei. A professora querida responsável pelos projetos, por esse projeto e pela parte da cidadania disse, olha, boa ideia, vamos tentar fazer isso com eles. Reunir com eles não é apontar o dedo, olha, vocês turma estão muito maus no comportamento e na inclusão de certos elementos, então vão ser castigados porque vamos trabalhar sobre isto. Como é óbvio, vai tudo giro. Ninguém vai querer participar. Ok? Então, o como se faz isto? É com relação, é com conexão, é com carinho. É com carinho. É chegar à turma e explicar. Pessoal, houve reunião, vocês sabem, houve reunião. Então, temos isto a melhorar. Ah, mas a professora... Não, meus amores, não é assim. Vocês até se portam muito bem com certos professores, com outros não. Como é que é? O que é que se passa aqui? Trabalhar isto com eles, pôr as cartas na mesa e utilizar, lá está a organização, utilizar estes tempos letivos que existem sobre cidadania e reparar quais são os pontos a melhorar desta própria turma. Não tem que ser tudo igual para toda a escola. Ok, é o dia da escola, é os projetos, tudo bem, mas se aquela turma está a precisar de trabalhar coisas em específico, vamos utilizar este tempo para... Faz sentido? A mim faz muito sentido. Rentabilizar uma coisa que existe e colocar em prol das necessidades daquela turma. Então, existe já uma estrutura, existe já um espaço no horário. Então, se existe, ainda por cima existe, vamos usufruir, vamos utilizar. Não é para aquilo que eu quero enquanto professora, mas sim para aquilo que eles necessitam. Vamos ajudá-los a ultrapassar estes pequenos desafios. Vamos ajudá-los a argumentar quando alguma coisa não corre tão bem com algum professor. Vamos trabalhar em equipa, professores e alunos. Era isto que eu vos queria deixar hoje. Falar-vos então da modelagem de comportamento. Falar-vos da credibilidade que nós adultos deveremos ter e saber que é através de uma conexão verdadeira, genuína com os nossos alunos que conseguimos obter deles uma obediência. Mas não é uma obediência cega, é uma obediência no sentido de saberem ouvir e perceber aquilo que é necessário ser feito. Não é vou obedecer só porque tu queres, vou obedecer só para não ter negativa, vou obedecer só para não ter faltas disciplinares. Eu vou obedecer porque eu acredito que é assim. Porque eu sinto confiança e sinto aceitação da tua parte. Era isto que eu vos queria deixar hoje. Desejo-vos uma excelente noite, boa semana para todos. E se vos fizer sentido, partilhem esta live para mais adultos, mais famílias. Hoje foi mais direcionado para a docência, não é? Mais direcionado para a escola, no seu sentido mais amplo. Mas a ecologia acredita que todos fazemos parte da educação de uma criança, de um jovem. Todos somos educadores. Todos aqueles que se relacionam com crianças e jovens. E que é necessário para educar
é necessário saber comunicar. E é para isso que existe a ecologia. Um beijinho muito grande a todos. Fiquem bem e até para a semana.